pessoas em nome aqui a sequência da palavra das mensagens do secreto. O título da palavra desta manhã é: o chamado é maior do que você, tá? Quero pedir que você abra a sua Bíblia então no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. 1 Crônicas 28, 19. Primeira Crônicas 28, 19. Aí. Deixa todo mundo achar. Quem está com a Bíblia, pega aí na sua Bíblia. Se tiver sem, pode acompanhar aqui no telão. 1 Crônicas 28, 19 diz assim: Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará e nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar. E os oficiais e todo o povo estarão nas suas ordens. Amém? Pode se sentar, fechar sua Bíblia. Feche os teus olhos por um instante. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, que possamos crescer na graça, no conhecimento, no entendimento da Tua Palavra, que possamos avançar, Senhor, no reino espiritual nesta manhã, que possamos ter tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ó Deus, ter alcance de tudo que o Senhor tem para a nossa vida nesta manhã, liberado como ensinamento, direcionamento, correção e instrução, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coisa muito simples a gente precisa ter no nosso coração é que chamado não é simplesmente ministerial ou sacerdotal. O chamado, essa palavra chamado foi vista há muito tempo dentro da igreja para aquele que tinha um exercício sacerdotal, seja ele para pregar, para ministrar, para cantar ou para tocar um instrumento. Por muito tempo se pensou que aquele que não tivesse um dom, uma capacidade como essa, não tinha um chamado na sua vida. Mas graças a Deus o Espírito Santo ele tem trazido entendimento ao coração, não só da nossa igreja, mas de muitos pastores que têm entendido que chamado, ele não pode ser atrelado simplesmente a uma vocação ministerial ou sacerdotal, ou melhor ainda, chamado não pode ser atrelado a uma posição eclesiástica, seja ela qual for. Chamado é muito maior do que tudo isso. O chamado eclesiástico, a posição eclesiástica faz parte do processo faz parte dessa gama de inúmeros chamados que o ser humano pode ter na sua vida. A gente precisa entender que chamado é vocacional, é vocação. Chamado é uma predestinação. É mais ou menos assim, ó. É uma pessoa que parece que nasceu para fazer aquilo ali. Você olha aquela pessoa fazendo aquele trabalho, executando aquele serviço, executando aquele exercício ministerial, exercício profissional, e você olha assim, essa pessoa nasceu para fazer isso. Parece que ela não se encaixa em outra coisa. Aquela pessoa se encaixa tão perfeitamente naquilo que ela está se dispondo a fazer, que parece que aquilo é natural, é fácil de ser feito. Quem olha de fora fala, isso é simples de ser feito. Já teve aquela sensação assim, de olhar alguém fazendo uma coisa, e aquela pessoa faz com tamanha habilidade, destreza, que parece que é fácil, e você pensa assim, isso aí eu também consigo. Aí você vai tentar fazer, você fala assim, meu Deus, não é tão simples assim, não é fácil assim. Tem gente que tem habilidade, vamos começar aqui do altar, para música. Tem gente que tem habilidade para palestra. Tem gente que tem habilidade na cozinha. Tem gente que tem habilidade para dirigir, é tão natural.
Para outras pessoas se torna difícil tudo isso. Para outras pessoas ela não consegue sentar numa bateria e entender que a mão faz uma coisa, o pé faz outra, e assim, se bobear ela até cai. Para outros sentar aqui é fácil. Para algumas pessoas fazer uma comida é simples, é natural, a pessoa nunca fez curso, mas ela vai fazendo, quando vê está pronto. Para outras pessoas chegar na cozinha, ela já começa a ter tremedeira, batedeira, o coração, meu Deus, vou ter que cozinhar. Por quê? Porque quando a pessoa ela se encaixa naquilo que é natural, é vocacional, é predestinação a ela, ou é predestinado a ela, ela faz com que aquilo seja fácil. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Vamos começar a pensar então sobre as nossas vocações, sobre o nosso chamado específico para uma área específica da nossa vida. O que você faz com destreza, habilidade ou facilidade? Pensa comigo. O que você faz naturalmente? O que você faz com alegria? Você faz com prazer, você faz com satisfação. Você deixar você ali, você passa horas e horas e horas e horas, porque você tem prazer, você tem alegria, você tem satisfação em fazer aquilo ali. Pensa comigo. Com certeza isso é o seu maior chamado, é a sua maior vocação. Mas a gente tem que entender que nós teremos sempre uma vocação e um chamado central. Mas existem inúmeras outras coisas que a gente precisa fazer para completar esse chamado central. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem entendeu isso, diga amém. Eu tenho convicção que o meu chamado é pastoral. O meu chamado é para pregar. Porém eu amo tocar. Porém eu sinto em mim que eu tenho uma habilidade natural para trabalhar com vendas. Eu tenho prazer e satisfação. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, 6 horas da tarde voltava com alegria, às vezes cansado, mas com prazer. Quem está entendendo isso, diga amém. Então a gente vai ter um chamado central que é o maior da nossa vida, mas a gente vai ter ao redor disso situações vocacionais que vão nos impulsionar a viver algo maior. Deu para entender isso aqui, amém? Então guarde essa frase no seu coração que o Senhor trouxe para mim enquanto estava preparando essa mensagem. A vocação dada por Deus sempre virá acompanhada dos talentos necessários para que você cumpra o seu chamado com excelência. A vocação dada por Deus sempre virá acompanhada dos talentos necessários para que você cumpra com excelência o seu chamado. Então, nós vamos receber algo de Deus para que nós possamos cumprir na nossa vida. E Deus vai nos capacitar em inúmeras outras coisas. Se a gente começar a conseguir entender isso aqui, a gente vai conseguir fazer a diferença em muitas situações. A gente precisa ter clareza na nossa mente. E o texto que a gente leu, por mais simples que seja, ele nos mostra isso. Nem todos foram chamados para fazer a mesma coisa. Nem todos foram chamados para fazer a mesma coisa no mesmo tempo e no mesmo lugar. Existem várias necessidades. Talvez algumas coisas que eu faça possa se parecer com as coisas que o Rodrigo faz, que você faz. Mas eu tenho algo de Deus específico na minha vida. E esse algo específico que Deus me chamou para fazer tem um tempo, um lugar determinado para que isso aconteça. Por exemplo, vamos falar do chamado ministerial só para você entender. Deus nos chamou para sermos pastores, São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. A gente, graças a Deus, tem conseguido conciliar isso. Mas não dá para mim ser mais do que isso. Você está entendendo, sim ou não? Lá em Vargem Grande que a gente está abrindo, vai ter que ter um outro pastor lá. Lá em Mogi Guaçu vai ter que ter outro pastor. Lá em Jacutinga vai ter outro pastor. E eles vão ter chamados ministeriais como o meu, mas em lugares diferentes, em um tempo diferente. Eu não estou no mesmo tempo que você não está no mesmo tempo que eu. Nós não estamos nas mesmas estações. Talvez na sua vida é o tempo de primavera, onde as coisas estão florescendo, as coisas estão dando certo. Talvez na minha pode ser o tempo do inverno, o tempo do outono.
Quem entendeu isso, diga amém. Mas a gente precisa entender que nós temos um chamado, temos algo a ser realizado, temos algo a ser feito. A gente precisa começar a olhar a nossa vida e entender que ainda que a gente não pertença ao mundo, a gente vive numa sociedade. E para vivermos aqui, a gente vai precisar aprender a viver em sociedade. E a sociedade que a gente vive tem muitas lacunas nela, lacunas de necessidade. No tempo que a gente vive, no momento que a gente está vivendo, São João da Boa Vista tem lacunas na sociedade que precisam ser preenchidas. E cada um de nós vai receber algo da parte de Deus, no individual, que vai somar no coletivo, para abençoar esta cidade em nome de Jesus. Quando a gente crê que Deus nos chamou para um propósito central, e Deus vai nos capacitar com dons, com talentos, para cumprirmos esse propósito central, nós vamos viver de forma sempre a nos impulsionar a cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente tem que entender que Deus vai nos capacitando dia após dia. Você já conseguiu pensar aí qual que é o seu chamado central? Você conseguiu entender aquilo que você tem maior prazer na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Eu não estou falando de ministério, eu estou falando de vida, de profissão, do dia a dia. Pode ser ministério e tal, mas aquilo que você tem maior prazer, beleza, você conseguiu pensar. Então pensa comigo, quais são os outros talentos que você tem? Você tem um negócio que você é apaixonado, que você perde horas fazendo. Mas quais são as outras coisas que você faz? Com habilidade, com alegria. Ser um amigo, um servo. Quantas outras coisas você faz com alegria? Guarde no seu coração: chamado, vocação e talento, eles não são dados por Deus para serem usados quando a gente quer. Chamado, vocação e talento são dados por Deus para que a gente cumpra um propósito que é maior que nós mesmos. É por isso que Ele nos capacita. Quando a gente decide viver a nossa vida não por aquilo que Deus nos capacitou, porque a gente de certa forma se acovarda, a gente não luta, a gente não busca. A gente não busca a satisfação no trabalho, a realização profissional, a realização pessoal, porque o Senhor, se Ele nos capacitou com algo, entenda, é ali que Ele vai nos fazer florescer. Quando a gente esquece isso, quando a gente não luta para que a gente seja feliz nessa área, a nossa vida será vazia, e a gente sempre vai terminar o dia com aquele questionamento no nosso coração. Talvez a vida ela é até agitada com um monte de coisa para fazer, mas ela não tem sentido. Porque quem vive pelo chamado central, quem vive na vocação central, quem vive no propósito de Deus, termina às vezes o dia arrebentado, cansado, estafado, mas no outro dia está pronto para começar de novo, e sai com alegria de casa, e cumpre mais 10 horas, 12 horas de novo do mesmo dia, termina o dia cansado, arrebentado, mas volta no outro dia de novo feliz. Mas quem não está vivendo o propósito central, quem não está cumprindo a maior vocação e o maior chamado que Deus deu para ele, não está vivendo debaixo dos talentos que Deus deu para ele, ele trabalha, termina o dia cansado, acorda no outro dia se questionando se ele tem que levantar para ir fazer tudo de novo. Tem que ir de novo, Deus. Tenho que ir de novo, Senhor. A gente precisa, acender o nosso coração, um alerta no nosso coração. Há um chamado que é maior do que nós mesmos. A gente tem que estar disposto a cumprir isso. Eu quero te questionar nesta manhã: você está disposto a viver o que você quer ou aquilo que Deus está te capacitando e Deus te deu como dom e talento para fazer? O que você quer viver? O que você quer para a tua vida? Você quer passar a vida inteira achando que você seria feliz, mais feliz fazendo outra coisa do que você está fazendo agora? Ou você quer tomar a rédea dessa situação que Deus já te deu e dizer: não, eu vou viver o que Deus quer para a minha vida? Você tem que estar disposto a isso. Qual é a predisposição do seu coração para viver tudo isso?
É interessante como eu ia preparando essa mensagem, Deus ia batendo em mim mesmo, assim, sabe? Deus ia batendo em mim, meu coraçãozinho ali. E Deus falou muitas coisas específicas para o meu dia a dia, no dia a dia da nossa vida, no dia a dia da igreja. Outra coisa que Deus falou no meu coração é o seguinte: Deus não me chamou e nem te chamou porque nós somos capazes, mas porque nós estamos dispostos. É quando nós estamos dispostos que Ele flui com a sua glória sobre a nossa vida. É quando nós estamos dispostos que Ele vem e derrama unção, poder e autoridade. A gente mostrou um coração disponível, Deus vai dando talento, Deus vai capacitando, Deus vai abrindo portas. A gente vai ler um texto bíblico agora, do livro de 2 Pedro, capítulo 1, é até um pouquinho extenso, mas ele faz muito sentido nisso que eu estou falando para você. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 10, a gente vai ler. Pode ir? 2 Pedro 1, 2 ao 10 diz assim: que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A devoção a Deus a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam estas coisas e jamais tropeçarão. Olha que texto de indicação. É um texto que indica um caminho, que indica uma direção. Está dizendo: quer ser bem sucedido na sua vida? Quer prosperar nos seus caminhos? Entenda o que Deus te chamou para ser. Cresça na graça, no conhecimento. Entenda que aquilo que Deus trouxe para você é baseado em uma promessa. E se você crescer nesta graça, crescer nesse conhecimento, acrescentando à tua vida fé, excelência, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor, você vai crescer, você vai avançar. E para crescer na sua fé, para você se tornar uma pessoa com excelência moral, para você se tornar uma pessoa com domínio próprio, para você se tornar uma pessoa perseverante, fraterna e cheia de amor, você tem que estar disposto e disposta a crescer, a ir além, a sair do conforto para viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O versículo 10 me chama a atenção quando se diz o seguinte: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para que vocês possam mostrar de fato que estão entre os que foram chamados e escolhidos. É o meu trabalho, é o meu dia a dia, é o meu chamado, é a minha vocação exercida com excelência, que mostra que eu faço parte daquele que foi chamado e daquele que foi escolhido pelo Senhor. Tudo que fizer, faça de coração como que fala o Senhor, irmãos. Faça com excelência. Tem gente que se esqueceu do chamado. Se a gente tiver disposição no nosso coração, a gente vai conseguir viver por aquilo que é maior do que nós mesmos,
quero te perguntar nessa manhã também: será que nós temos vivido simplesmente por aquilo que os nossos olhos veem? Porque a instrução ali é essa. Não viva só porque você está olhando, não. Não viva só pelas circunstâncias que os teus olhos podem ver. Quando a gente começa a viver por aquilo que a gente crê que o Senhor pode nos levar a viver, a gente aprende a ter uma disposição a nos levar a viver aquilo que é maior do que nós mesmos. Olha o que diz o livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa de quem o Senhor e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Tudo que eu fizer, faça de coração. Tudo que eu me dispor a fazer, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar o máximo. Porque o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai abrir portas para mim. Diga comigo assim: o meu coração precisa ser um coração disposto. Olha o teu irmão, fala para ele: entendeu, irmão? Irmã, em nome de Jesus. Entendeu aí, amém? Coração disposto. Você profetiza aí sobre a sua vida em nome de Jesus? Amém. O texto central que a gente leu hoje fala a respeito de um chamado, mas o chamado de Davi. Davi foi chamado e escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel, para ser aquele que iria governar a nação debaixo da vontade de Deus. E Davi foi um homem que, em tudo que fazia, se propunha a orar e buscar a direção de Deus. E Deus o exaltou. Mas Davi se tornou aos olhos do Senhor um homem com mãos de sangue, devido a tantas guerras e batalhas que ele travou. Ele teve no seu coração o sonho de construir um templo em adoração a Deus, porque ele se indignou. Ele disse assim: eu moro num palácio, e a arca que contém a presença de Deus está dentro de um arraial, de uma tenda. Não é justo isso. Dentro dos sonhos de Davi, Deus dá a Davi exatamente como deve ser o templo. Mas Deus diz a Davi assim: você não vai construir o templo. Não é você que vai colocar as mãos nesse templo, porque as suas mãos são mãos de sangue. O seu filho vai construir. Não será você. Você consegue entender comigo que às vezes nós somos chamados para uma determinada coisa, e por mais que às vezes a gente queira fazer outra, não vai caber a nós fazermos aquilo? Talvez você tenha até capacidade para fazer, você tenha habilidade para fazer, mas não é o seu tempo, não é o seu lugar e não é a sua hora. Não é a forma que você tem que fazer, porque Deus não escolheu você para fazer. Aquilo que Deus nos chamou para fazer tem um propósito, tempo e lugar determinado. Quando a gente se afasta disso, a gente sofre. Quando a gente quer exceder isso, a gente paga um preço. Por que Saul caiu como rei? Porque ele excedeu aquilo que lhe era permitido. Ele violou, ele quebrou um princípio. Não era para que ele fosse oferecer o sacrifício ali, quem tinha que fazer isso era o sacerdote. E ele quebra um princípio que o tira do trono, que tira o Espírito de Deus de sobre a vida dele. Quando eu não cumpro o meu propósito, ou quando eu quero fazer mais do que aquilo que me cabe, eu gero problemas sobre a minha vida. Talvez vai doer o que eu vou falar para você aqui, mas eu preciso te falar isso. Provavelmente, talvez alguns aqui sonhem em ter o seu próprio negócio. Isso é de direito. Mas talvez Deus não te chamou para ser dono. Por outro lado, tem outros que Deus chamou para ser dono e estão se escondendo atrás de um balcão, atrás de uma carteira assinada. Quem entende a diferença, diga amém. Entenda o que Deus te chamou para fazer. Davi queria construir o templo, ele tinha capacidade para isso, com certeza. Mas Deus disse para ele: não é para você isso. Você está disposto a ouvir de Deus e obedecer quando Ele disser para você: não é para você isso, não é para você ir, não é para você fazer, não é para você tomar essa decisão?
E também está disposto a Deus falar: vai que agora é com você. Imagina agora Salomão assumindo o reinado no lugar do pai. Foi ele que teve a ideia de construir o templo? Não. Olha a responsabilidade, tem que dar continuidade ao reinado do maior rei que Israel teve. Ele tinha a obrigação da reestruturação familiar, da reestruturação da família real, porque a família real estava destruída. Havia uma dissolução terrível na família real, na família dele. Ele tinha que agora governar a sua casa, governar o reino de Israel e dar continuidade naquilo que o pai dele havia sonhado. E sem ele pedir, Deus olhou e falou assim: não é você, Davi, é Salomão que vai construir. E aí, Deus? Mas eu não pedi. Mas você vai fazer. Senhor, mas eu nem sonhei com isso. Mas eu já decretei que eu vou fazer através da sua vida. Só o pastor Márcio lá agora entender aqui. Você nem sonhou, mas tem coisa que Deus já decretou que vai acontecer através da sua vida. Você nem sabe como vai fazer. Davi disse para Salomão: já está tudo preparado. A planta, o projeto e todo o recurso. Você só tem que ir fazer. Você só tem que executar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus nunca vai deixar de enviar provisão quando eu coloco a minha confiança nele. Davi nos ensina algo de valiosíssimo para o nosso chamado. Que quando a gente buscar a matéria-prima certa e não aquela que nós achamos que é a certa, nunca vai faltar. Às vezes a gente quer algumas matérias-primas na nossa vida que não vão frutificar nada. A gente insiste em algumas coisas que não vão florescer. A gente insiste em alguns caminhos que só dão dor de cabeça, só trazem prejuízo. Olha o que diz o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. A nossa maior matéria-prima vai ser gerada em oração, como eu pregava aqui semana passada. Gera lá no espiritual. Busque no lugar certo. Davi queria cumprir o seu chamado, sim. Davi queria construir o templo, sim. Mas ele teve que entender que ele não poderia fazer tudo. E que a maior prova de que Deus estava fluindo através da vida dele é que aquilo que Deus plantou no coração dele não iria parar quando ele morresse. Quando você flui debaixo da vontade de Deus, quando você flui numa vocação e no chamado que Deus estabeleceu para a sua vida, ainda que você não esteja aqui, a coisa continua acontecendo. O processo continua fluindo. O reino de Deus é assim. O reino de Deus está sendo derramado sobre esta terra antes de nós. Ele pode até estar sendo derramado hoje através da vida de cada um de nós. Mas se Jesus não voltar em 30, 40, 50 anos, a maioria de nós já não estará mais aqui. E o reino de Deus ainda continuará fluindo depois de nós. É isso que eu tenho que entender, continuidade. O que Deus estava ensinando a Davi, Ele estava dizendo: eu vou continuar através da tua geração. A gente tem que ter coragem de acreditar na continuidade. Hoje sou eu que estou pregando aqui, amanhã pode ser seu filho, pode ser um dos meus filhos. Continuidade, florescer. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nessa palavra. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Diz assim: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro e nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro
do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. A árvore boa que produz fruto bom vai continuar gerando outras árvores boas que continuarão gerando frutos bons. Todo bom fruto gera semente que gera uma árvore nova. Quem entendeu isso, diga amém. Que em nome de Jesus a gente entenda esse princípio, que a gente possa frutificar coisas boas. Ele nos deu chamado, Ele nos deu capacitação, então vamos. Vamos aprender a viver debaixo de uma visão, debaixo de uma direção de Deus sobre a nossa vida. Porque se Deus entregou algo a você, não para em você. O Deus que te entregou um projeto para ser realizado, não vai abandonar aquele que decidiu acreditar no projeto dele. Deus te entregou um sonho, Deus te entregou um projeto, Deus te entregou um chamado, Deus te entregou uma vocação, Deus te deu uma capacitação. Ainda que você não tenha recurso suficiente, ainda que você ache que a sua condição hoje não dá, não desista, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir e não vai te abandonar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1,6 diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Há algo para ser feito em nós e através de nós, e isso faz parte do chamado que nós temos em Deus. Acredite no teu chamado, acredite na tua vocação central, acredite que Deus vai te dotar de dons e talentos para o dia a dia, para a tua caminhada diária. Eu vou concluindo essa mensagem hoje com essa frase que Deus trouxe no meu coração. Talvez você já ouviu ela em outras maneiras, mas assim foi o que Deus trouxe no meu coração. Deus sempre levantará os recursos necessários quando a gente se dispõe a servir com o que a gente tem. Se eu me lanço a fazer com o que eu tenho, Deus sempre levantará o recurso necessário. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E então você terá saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Honre ao Senhor com todas as suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que você produzir. E então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Você tem um chamado individual que soma ao coletivo. Deus te chamou para viver coisas específicas num tempo específico. Moisés foi chamado para tirar o povo da escravidão. Josué foi chamado para levar esse mesmo povo para a terra prometida. Samuel foi chamado para ser juiz em Israel. Ele não sabia que iria ser o último e o mais importante da história, ao ponto de consagrar o primeiro rei, Saul, e depois o mais importante da história, Davi. Jonas foi levado, mesmo que contra a sua própria vontade, a pregar em Nínive, para que uma nação inteira fosse salva. Ele precisava estar lá para aquele tempo. Os apóstolos foram chamados para ser a continuidade do ministério de Jesus aos judeus e depois aos outros povos. Timóteo foi chamado ainda jovem para o seu tempo, para se tornar um pregador e um grande influenciador de pessoas. João Batista foi chamado apenas para abrir o caminho para o Messias e pregar uma mensagem simples de salvação e redenção. E ainda assim a Bíblia diz que não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista. E Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios e alcançar povos que os outros apóstolos não iriam ir alcançar. Você consegue entender com esses exemplos bíblicos que eu citei que nós temos um chamado específico para um tempo específico? Amém? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, enviará o recurso necessário para você em nome de Jesus.